Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição de quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Dia de Santo Emerano, São Focas, São Santino, São Maurício. Estamos na 25ª semana do Tempo Comum. A fase da Lua é quarto minguante. E estão se passando 265 dias do ano, faltando 100 dias para terminar o ano de 2022. Olha, o inverno está terminando e vigerá a estação do ano da primavera, começando nesta quinta, 22 às 22 horas e 3 minutos. Olha, setembro é o 9º mês do ano, tem 30 dias, é o mês consagrado à Bíblia. Comemoramos nesta data, dia 22, dia da banana, dia da juventude do Brasil, dia do contador, dia mundial da leucemia mieloide crônica, dia mundial sem carro, dia nacional da saúde de adolescentes e jovens, dia nacional de defesa da fauna, Dia Nacional do Atleta Paralímpico, e é o equinócio de primavera, o início da primavera. Vamos a alguns indicadores econômicos. Salário mínimo em vigor, nacional, né? R$ 1.212. Inflação medida pelo IPCA do IBGE, 8,73% ao ano, divulgada em 9 de setembro. Agora temos aqui uma informação sobre o dia do município de São Mateus. Foi comemorado na quarta-feira, 21 de setembro, o dia do município de São Mateus na região litoral norte do Espírito Santo. A vila de São Mateus virou município pelo ato provincial de 3 de abril de 1848. Mas a celebração ocorre no dia 21 de setembro, início da colonização europeia, em 1544. Puxa, São Mateus é um dos municípios mais antigos do Brasil e um dos mais populosos do estado do Espírito Santo. Operação antidrogas no país. Olha, não só no país, mas até fora do país, hein? Polícia Federal deflagra a ação de combate ao tráfico internacional de cocaína. A Polícia Federal, em parceria com a Interpol, deflagrou na terça-feira, dia 20 de setembro, a Operação Duplo Risco, a fim de desarticular organizações criminosas especializadas em tráfico transnacional de entorpecentes. A ação conta com o apoio das polícias espanhola, suíça e portuguesa. Foram cumpridos 7 mandados de prisão preventiva no Brasil, 3 mandados de prisão na Europa, 2 na Espanha e 1 em Portugal, além de 80 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná e Santa Catarina, além de São Paulo também, bem como ordens de bloqueio de contas bancárias, sequestros e apreensões de imóveis e veículos de luxo. Olha, uma grande operação. A investigação começou em 2017, o que, segundo a Polícia Federal, possibilitou compreender o funcionamento de todas as etapas dos crimes praticados, desde a cooptação de aliciados, a preparação de malas contendo as drogas, a compra de passagens e hospedagens, até a entrega da droga para traficantes no exterior. As pessoas aliciadas eram preparadas para se passar por turistas e assim levar a droga para o exterior, em especial para os europeus, asiáticos e até para os habitantes do Oriente Médio. Por vezes, as organizações criminosas convenciam os aliciados a levar seus próprios filhos menores nessas viagens, como mais uma forma de tentar ludibriar a fiscalização. Ainda de acordo com a corporação, os grupos cooptavam jovens que não têm histórico criminal, geralmente pessoas de baixa renda, sob a promessa de lucros fáceis e exorbitantes, iludindo-os com a possibilidade de viagens à Europa
com despesas pagas, inclusive a aquisição de vestuário para viagem. Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem cumulativamente chegar a 33 anos de prisão. Agora temos aqui uma nota de falecimento de uma pessoa conhecida aqui no Espírito Santo. Foi sepultado na Serra o corpo do professor Rômulo Penina. Na terça-feira, dia 20 de setembro, morreu o conhecido ex-reitor e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, Rômulo Penina, que tinha 87 anos. Ele atuou na instituição por 35 anos e comandou em 2 períodos a instituição, de 1980 a 1984 e de 88 a 1992. Nascido em Vitória, ele foi também chefe de gabinete do reitor, chefe do Departamento de Clínica Odontológica e coordenador do curso de odontologia do Centro Biomédico da faculdade, da universidade. Penina foi ainda presidente executivo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, IPAJM, em 2006, e um dos fundadores da faculdade privada Multivix em 1999, que atualmente encontra-se instalada em 7 cidades espírito-santenses, com ensino presencial, e possui 350 polos de ensino à distância no país. Ele exerceu ainda, o currículo dele é grande, né? Ele exerceu ainda o cargo de presidente da Associação Brasileira dos Institutos de Previdência dos Estados e Municípios. Penina era cirurgião dentista, graduado pela UFES, e estava internado por algum problema de saúde que não foi divulgado. Ele era considerado reitor emérito. O sepultamento foi agendado para o cemitério Jardim da Paz, na Serra, na quarta-feira, dia 21. A Prefeitura de Vitória divulgou uma nota de pesar e decretou o luto oficial de 3 dias em memória de seu filho ilustre. Prognóstico: primavera começa! Primavera começa nesta quinta-feira à noite, dando início ao plantio das principais culturas de verão, com a chegada da primavera no hemisfério sul, nesta quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022, e o crescente aumento das chuvas em grande parte do país no citado período, tem-se início ao plantio das principais culturas de verão. Segundo o prognóstico climático do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a previsão para os meses de outubro a dezembro indica predomínio de chuvas acima da média em grande parte das regiões norte, nordeste, centro-oeste e aqui no sudeste. A primavera no hemisfério sul inicia-se no dia 22 de setembro, às 22h04, e terminará no dia 21 de dezembro, às 18h48. Olha, climatologicamente é um período de transição entre as estações seca e chuvosa no setor central do Brasil. Na região sudeste, a previsão para os próximos 3 meses é de chuvas acima da média em grande parte da região. Olha que bom, pessoal que gosta de chuva aí, principalmente os agricultores. No sul de São Paulo, as chuvas poderão ocorrer abaixo da média. Na região sul do país, a previsão indica maior probabilidade de chuvas abaixo da climatologia em toda a região, em decorrência dos impactos que o fenômeno Laninha pode causar. Olha aí, então hoje à noite, hein, depois das 22 horas, começa a primavera. Supermercadistas com Bolsonaro. Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse que recriará o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, caso seja reeleito. Ele participou de sabatina durante a convenção da Associação Brasileira de Supermercados, ABRAS. É isso mesmo? É isso mesmo. Por meio de uma videoconferência. Há interesse nosso, sim, em recriar o Ministério da Indústria, e a pessoa que for ocupar esse ministério seria indicada por vocês, ou seja, o pessoal
da Abras. Eu creio que seriam muito melhor geridas essas questões para eu tratar de forma mais direta e com mais celeridade as suas sugestões. Os benefícios dessa boa administração são realmente muito bem-vindos, disse Bolsonaro na videoconferência na data de 20 de setembro de 2022, na terça-feira. Então ele falou aos empresários do setor de supermercados. Segundo o presidente, o assunto do desmembramento do Ministério da Economia já foi conversado com o ministro Paulo Guedes, que não se opôs à ideia. Esse ministério, quando foi fundido, com mais outros 4, passou ao comando de Paulo Guedes, e o presidente disse que tem conversado com ele e não vê dificuldades para recriar o Ministério da Indústria e Comércio. Acredita que assim melhor poderia ser conduzida a política em que pese todo o mérito de Paulo Guedes e o zelo que ele tem pelo setor. O presidente falou por videoconferência diretamente de Nova York, onde estava para participar da abertura de trabalhos da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Enfermeiros protestam contra a suspensão de piso salarial pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, uma caminhada de protesto de enfermeiros contra a suspensão do piso salarial pelo Supremo Tribunal Federal, STF, interrompeu o trânsito em Colatina e na Serra na quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Uma faixa dizia: a enfermagem vale mais, e outra: nossa exploração põe em risco a sua vida. Bolas de soprar pretas e um balão escrito luto foram carregados pelos manifestantes. Logo pela manhã, antes mesmo do comércio abrir as portas, os enfermeiros colatinenses começaram sua marcha pelas ruas da cidade e também Ponte Florentino Avidos. O piso salarial da categoria havia sido aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, mas o Supremo Tribunal Federal, o STF, suspendeu a sua aplicação. Exército é tema de programa sem censura na TV Brasil. O general Hertz Pires do Nascimento foi o convidado da TV Brasil no programa Sem Censura da última segunda-feira. Ele é vice-chefe do Estado-Maior do Exército. Ele bateu um papo com a jornalista Marina Machado sobre a Força Armada Brasileira. Na pauta, história, frentes de atuação, unidades de elite e inovação tecnológica na instituição. O Exército Brasileiro tem atualmente o maior efetivo entre os exércitos da América Latina, com aproximadamente 360 mil soldados e uma reserva que conta com cerca de 1.340.000 indivíduos. A força detém a maior quantidade de blindados da América do Sul, somados os veículos destinados ao transporte de tropas e carros de combate principais. Olha aí, que bom, né? Você pode ver, inclusive, na internet. Assista pela web TV, tvbrasil.ebc.com.br/webtv. Tá? Vai lá, é fácil, né? Muito fácil você conseguir acessar. Continua o pagamento de R$ 600 no mínimo do Auxílio Brasil, referente ao mês de setembro. Olha, hoje, dia 22, recebem aqueles que têm o final do NIS 4. Final do NIS 5 recebe dia 23. Final do NIS 6 recebe dia 26. Final do NIS 7, dia 27. Final do NIS 8, dia 28. Final 9, dia 29. Final 0, dia 30, último dia do mês de setembro. Eu deixo no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, a tabela completa. Olha, o que eu vou falar agora para vocês? Quero falar sobre manchetes do jornal A Tribuna, né? É importante passar as manchetes, porque são notícias interessantes e é o único jornal impresso que circula no Espírito Santo, jornal A Tribuna.
Vamos às manchetes então? Sem delongas, plano de saúde vai ter de liberar teste de varíola, diz a capa do jornal de quarta-feira, 21 de setembro de 2022. 124 reservas para preservar Mata Atlântica no estado do Espírito Santo. Tiroteio deixa um morto e sargento baleado na serra. Olha aí, um sargento baleado e um morto. Hackers usam games falsos para roubar dados e dinheiro. No futebol, ataque da seleção. Tite testa as últimas figurinhas. Atacante Pedro vai disputar uma vaga para ir à Copa do Mundo no Catar com Rodrigo, Roberto Firmino e Matheus Cunha. Gilmar Ferreira diz: com o novo técnico e a autoestima resgatada, Vasco precisa ser mais competitivo. Crianças denunciam assédio em condomínio, morador é preso. Olha, o crime acontecia em área de lazer de um condomínio de luxo em Vitória. Vítimas de ambos os sexos têm de 6 a 10 anos e pediram socorro aos pais, que acionaram a polícia. Preso, o acusado afirmou ser inocente. Novas regras tornam mais fácil engravidar por fertilização. Realização é a palavra que define o casal Flávia e Ezequiel com o pequeno Reuel. É uma legenda de foto da capa do jornal de quarta-feira, dia 21. Pop.zap, bebê de VTube, nem nasceu e já tem conta no Instagram com 400 mil seguidores. Meu Deus do céu. Bolsonaro na ONU. O presidente Jair Bolsonaro discursou na terça-feira, dia 20 de setembro de 2022, na 77ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, a primeira totalmente presencial após a pandemia do novo coronavírus. Os temas foram, entre outros, potencialidades do país, segurança alimentar, em que o Brasil abastece o mundo, desenvolvimento sustentável, abordando questões ambientais, o mundo pós-pandemia, economia e o conflito mundial em curso entre Rússia e Ucrânia, quando Bolsonaro defendeu o fim da guerra. Historicamente, o Brasil sempre é o país que abre os discursos dessa cerimônia das Nações Unidas. Líderes e representantes de 193 países foram convidados. Foi a quarta vez que Bolsonaro se pronunciou no evento internacional. Ele se encontrou com chefes de Estado e o secretário-geral da ONU. Primeiro teste para diagnóstico da nova varíola. A Anvisa aprovou o registro do primeiro teste para diagnóstico da monkeypox, a varíola dos macacos. O teste é fabricado pela Fiocruz e é indicado para processamento de amostras clínicas. O produto utiliza a tecnologia de PCR em tempo real. Agora cabe à empresa que tem o primeiro registro disponibilizar o produto no mercado. Enquanto isso, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo lançaram a cartilha Monkeypox em animais. O objetivo é orientar médicos veterinários de todo o país sobre procedimentos diante de possíveis casos da doença em animais. Brasileirão, Verdão, o Brasileirão tá verdão. O Palmeiras segue firme rumo ao título do Brasileirão. Com o resultado dos últimos jogos, o Palmeiras segue líder absoluto do Campeonato Brasileiro, Série A, com 57 pontos. O segundo lugar é do Internacional, que venceu o Atlético Goianiense por 2-1 na segunda-feira, fechando a 27ª rodada. O Internacional somou 49 pontos, um à frente do Fluminense com 48, que passou para o terceiro lugar. O quarto colocado é o Flamengo, com 45 pontos. Olha, o Palmeiras derrotou o Santos por 1-0 na noite de domingo, dia 18, com gol do uruguaio Miguel Merentiel. E em partida com 5 expulsões, o Fluminense venceu o Flamengo por 2-1 no Maracanã, no Rio de Janeiro, na mesma data. Campanha antipólio prossegue até o fim do mês. Irá até o dia 30 de setembro. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil. Apenas 30% da população infantil foi vacinada em Cachoeira de Itapemirim, por exemplo, número semelhante aos dados estaduais. O objetivo é imunizar crianças com
até 5 anos. Há 30 anos não se registram casos no Brasil, mas o vírus fica circulando entre os países e não se pode descuidar. A paralisia pode imobilizar para sempre os membros inferiores e posteriores das pessoas. Então, é importante a vacinação, hein? De preços. Olha, quem me segue já sabe que eu faço as minhas compras depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos. Aí eu pego meu cupom, depois de comprar, e passo para vocês o local onde encontrei o preço mais em conta. Por exemplo, eu comprei leite Celita desnatado por R$ 1,99, R$2. Está próximo de vencer e me parece que vence agora no dia 23. Paguei R$ 1,99 no Edson Supermercado, Avenida das Nações, bairro Colatina Velha, no município de Colatina, tá bom? R$ 1,99. Comprei também queijo mussarela Ipanema, R$ 33,95 o quilo, no supermercado Três Irmãos, no centro de Colatina. Comprei cerveja sem álcool da marca Malta, lata de 350 ml. Eu comprei uma caixa com uma dúzia por R$ 35. Foi na distribuidora de bebidas Varejão, mercearia do Sidney Zamprogno e Márcio Zamprogno, filhos do Décio Zamprogno, na rua Humberto de Campos, número 411, bairro Operário. O telefone é 99857 9078. Chances para trabalhar em Colatina. Olha, a Agência do Sistema Nacional de Emprego, Cine, de Colatina, anunciou na terça-feira, dia 20 de setembro, 94 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Olha, eu passei lá no painel para observar o painel, havia 20 vagas para servente de reflorestamento. Eu nem sabia que existia essa função. 10 vagas para motoboy, 10 para movimentador de mercadorias. Vai lá, você que está desocupado, 3721-7102 é o telefone. O Cine faz a intermediação entre as empresas e os desocupados. Então, é o órgão que intermedia essa contratação. O endereço é Avenida Getúlio Vargas, 98, no centro de Colatina. Missas programadas para esta quinta-feira na Catedral de Colatina. Olha, às 19 horas desta quinta-feira tem celebração eucarística na Catedral, presidida pelo pároco local, o Padre José Valdeci Romão. Deixa eu falar da sexta-feira também. Na sexta ao meio-dia, a missa será com o Padre Valdeci Romão e às 19 horas com o Padre Hernandes Samuel Fantin, ok? É informação para você. Se você quiser mais detalhes, vá à Secretaria Paroquial que funciona na entrada da Catedral. O telefone é 2102-5010. Temos o telefone da Paróquia Santa Clara também, 99934-5155. E da Paróquia Imaculado Coração de Maria, 99507-2251. Educação agora, fatalidade. Aliás, não é educação, não. É um problema que aconteceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Não tem nada a ver com educação, não. É uma fatalidade, um acidente que aconteceu. Um prédio desabou e matou uma pessoa em Belo Horizonte, capital mineira. Em nota, a Corporação do Corpo de Bombeiros informou que a edificação é nova e estava em fase de acabamento. 2 famílias residiam no edifício, mas apenas uma estava no local do acidente, no momento do acidente, né? É uma situação muito triste, né? Quando acontece um caso assim. Ainda bem, né? Que não foi uma tragédia maior. A gente tem que, às vezes, até agradecer quando a tragédia não é maior. Infelizmente, a gente lamenta pela morte de uma pessoa.
Necessidades especiais. Olha, o índice de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é de 28,3%. Pesquisa do IBGE 2019 mostra que a inserção no mercado de trabalho, principalmente em ocupações formais com maiores benefícios, é um desafio. Guerra entre Ucrânia e Rússia. Papa diz que é loucura pensar em usar armas nucleares na Ucrânia. Papa Francisco afirmou que os ucranianos estão sendo submetidos a selvageria, monstruosidades e tortura, chamando-os de um povo nobre sendo martirizado. Paróquia Colatinense. Olha, os 95 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina começaram a ser comemorados. A data festiva será em dezembro, mas já nesta terça-feira, dia 20 de setembro, teve início a programação e contagem regressiva dos 95 anos, com celebração na Catedral. Os nonagenários, aquelas pessoas que têm 90 anos ou mais, que tiveram alguma participação na história da paróquia, serão homenageados na festividade de fim de ano. E para isso, os familiares devem entrar em contato com a secretaria paroquial. Se você tem alguém com 90 anos ou mais, olha aí, e que tenha participado da história da catedral, comunique à secretaria. O padre José Valdeci Romão informa também que estão sendo pensados os eventos já dos 100 anos da paróquia, né, da principal igreja colatinense. Espiritualidade na TV. Novela Reis em nova fase. Olha, novela ou série Reis entrará numa nova fase com a escolha de Deus sobre Davi para ser o novo rei de Israel. O rei Saul foi rejeitado por Deus porque desobedeceu quando Deus mandou que exterminasse por completo os amalequitas e seus animais. Inclusive o profeta Samuel cumpriu a vontade de Deus e matou o rei amalequita, o que Saul não tinha feito. Né? Gente, o tempo do Antigo Testamento, um contexto totalmente diferente do de hoje, né? Um contexto sem lei, contexto de guerra, de invasões. Não é fácil, né? Um povo que veio da escravidão do Egito, estava formando uma nação. Então Samuel irá ungir Davi, o novo escolhido de Deus. Opinião, comentários, resenha. Tem coisas que a gente tem que falar, né, para atingir a mente das pessoas, para que todos reflitam. Faça um exame de consciência. Perda da vergonha. Muitos brasileiros, infelizmente, perderam completamente o bom senso. E eu digo até a vergonha. Como já dissera no passado o intelectual Rui Barbosa. Essas pessoas desavergonhadamente fecham os olhos para a corrupção, a ladruagem, o narcotráfico e relativizam tudo isso em sua vida no viés ideológico da esquerda marxista e por interesses pecuniários, por dinheiro. Pena que exista essa hipocrisia tão latente em muitos setores da sociedade do nosso país. Mente humana. Mais de 10 mil pensamentos passam pela nossa cabeça diariamente. Tem gente que diz que é mais, tem gente que diz que é menos, né? Mas essa informação aqui é do pastor Hernandes Dias Lopes, capixaba, que faz muito sucesso no YouTube, né? Capixaba, conhecido por suas pregações cristãs. Livre-arbítrio. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas vontades, que são a nossa liberdade, vão levar-nos para a salvação ou a danação eterna no juízo final. Os desígnios, os planos, propósitos de Deus são perfeitos e nós muitas vezes não compreendemos, pois somos
ínfimas criaturas. Então, planos de Deus, nós não temos ideia de como funcionam. Afinal, ele é o Altíssimo, o Criador de todo o universo. Decisão, a paixão e o estar com outra pessoa é uma decisão. Ou seja, é preciso querer isso para que enfim aconteça. Um médico disse que a paixão é um estado temporário que duraria de 1 ano e meio a 3 anos. Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio para tomar a atitude de ceder ou não à paixão. Chatice. Você já viu alguma pessoa chata? Sem noção. Olha, tem muitas pessoas chatas nesse mundo. É gente metódica, enjoada, sistemática. Deveria ser criada a Chatolândia para colocar lá todos os chatos extremados, a fim de que se transformem. Meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, deixa de ser chato. Dê a você mesmo essa chance de mudar, de ser mais maleável, solícito, agradável. Veja o que você já possui, a vida, os dons, e dê valor, pelo menos, a essa passagem aqui pela terra. Procure viver, observar o que Deus nos deu. Faça essa contemplação. Ciclo hebreu e nosso. Olha, o povo hebreu estava bem, aí esquecia de Deus. Passava então a sofrer, aí chorava. E Deus se compadecia e enviava um libertador. Aí o povo voltava a ficar bem. O libertador era um juiz, um profeta, um patriarca, né? O povo voltava a ficar bem, aí esquecia de Deus de novo, passava a sofrer novamente, chorava, e Deus se compadecia e enviava um libertador. O povo voltava a ficar bem e o ciclo se repete seguidamente, segundo o livro Juízes. Na nossa vida acontece muito isso também, né? A gente está bem, esquece de Deus, passa então a sofrer, chora, Deus tem compaixão, nos dá o livramento e a gente volta a esquecer de Deus. Não é fácil, né? Pois é, temos que pensar muito bem nisso e rezar diariamente. Inclusive, eu quero falar sobre nossas escolhas. Às vezes, o que nos tira a força é acordar de manhã, ligar a TV, ou um noticiário no rádio, na internet, e ficar vendo ou ouvindo um punhado de notícia ruim, ou vendo teledramaturgia é novela, né, série, do mal. E a gente fica vendo teledramaturgia do mal. Ao invés de ouvir um louvor ou a palavra divina, ler a Bíblia, que é o manual de toda a humanidade, a gente enche a nossa cabeça de má notícia, de coisas diabólicas, de porcarias. Não tem como ficar mentalmente bem. Perícia, né? E o auxílio-doença pode ser pedido de forma online. Quem for solicitar o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, não precisa mais ir a uma agência do INSS e passar pela perícia presencial. A análise dos documentos pode ser feita online. A novidade vale para quem for entrar agora com pedido de incapacidade temporária ou para quem já tem perícia agendada e quiser trocar para análise documental. A opção, até o momento, está liberada somente para locais em que o tempo de espera para a perícia for maior do que 30 dias e para os casos em que o afastamento seja de 90 dias. Então, procure a informação aí, porque você pode fazer de forma online, né? Uma boa notícia. Governo lança programa para estimular ações sustentáveis na educação. Olha, o Ministério do Meio Ambiente lançou o programa Escolas Mais Verdes, que vai promover ações de cidadania e educação ambiental nas escolas, como separação e tratamento de resíduos, reciclagem,
logística reversa, reuso e eficiência no uso de água, eficiência energética e energias renováveis. A iniciativa será realizada em 2 etapas, com investimento do governo federal de até 300 milhões de reais no financiamento de projetos. O Escola Mais Verdes é realizado em parceria com o Ministério da Educação, o MEC. Olha, eu quero falar agora sobre massagem gratuita em Colatina. Olha, de 16 de setembro até o dia 9 de novembro é oferecido o serviço massagem relaxante. Atendimento gratuito, hein? Na unidade do Senac de Colatina. Vai lá! Tem também o corte de cabelo. Desde o dia 18 de agosto até o dia 30 deste mês de setembro, tem corte grátis de cabelo no Senac. Também pode acontecer a escova e a hidratação. Mais informações no telefone 3770-5450. É o telefone do Senac em Colatina, né? Vale a pena participar. Eu acho que eu já fui lá, eu sou até modelo dos cursos de barbeiro e também de cabeleireiro, né? Eu já participei lá e estou até precisando voltar, né? Ao Senac. Um abraço para todos os nossos amigos do Senac em Colatina. Fica na Avenida Delta, né? Uma avenida muito conhecida em Colatina. Amigos e amigas, vamos às cotações do mercado financeiro e do café. O café no Espírito Santo, no Centro de Comércio de Café de Vitória, fechou na quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022, da seguinte forma: o Arábica Bebida Dura, R$ 1.185 a saca. Arábica Bebida Rio, R$ 1.023. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 716 a saca. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar teve alta no fechamento de 0,4%, cotado a R$ 5,17. A Bolsa de Valores B3 fechou no mercado financeiro em São Paulo em baixa de 0,5%, totalizando 111.935 pontos. Últimas notícias da Agência Brasil. Decisão. Olha, a Justiça Paulista decretou a falência do Grupo Itapemirim. A empresa está em recuperação judicial desde 2016 e deve cerca de 253 milhões de reais a credores, além de 2 bilhões e 200 milhões de reais em tributos. No volante, o uso de celular ao volante é a atitude que mais incomoda o motorista. Pesquisa da CCR foi feita em 11 praças de pedágio em 7 rodovias, totalizando 1.610 quilômetros de estradas. Dos entrevistados, 80%, ou 7.110, foram homens e 20% mulheres, ou seja, 1.869. Juros sobem nos Estados Unidos. Fed aumenta a taxa básica de juros nos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual. O Banco Central dos Estados Unidos sinalizou mais aumentos grandes em novas projeções que mostram a taxa básica de juros subindo para 4,40% até o fim do ano. Bichos! A Anvisa reforça alerta de recolhimento de petiscos caninos intoxicados. A alerta reforça a determinação do recolhimento e proíbe a comercialização e distribuição dos lotes contaminados de propilenoglicol, que poderiam ser usados para consumo humano. Informações úteis. Atualidades para você. Olha, é uma mensagem agora. Por causa das grandes transgressões, muitos serão condenados à danação eterna se não mudarem de atitudes. Escribas, hipócritas e víboras, atenção, o tempo está chegando. Ouçam a palavra do rei. A ira também é justiça, hein? É a última chance. Sem conversão, é melhor começar a lamentar.
Reaproveitamento. Você reaproveita produtos em sua casa, em sua empresa? Olha, em alguns municípios brasileiros, moradores se mostram revoltados com o descarte de grande quantidade de carteiras escolares, muitas das quais poderiam ainda ser reaproveitadas. E se jogam fora objetos servíveis? Já estamos então no primeiro mundo. Não é assim que eles fazem lá? Eu sou adepto dos 3 R's. E você? Você sabe quais são os 3 R's? Reduzir, reciclar e reaproveitar. Anote bem: reduzir, reciclar e reaproveitar. Agora eu quero falar sobre criminalidade. Uma frase: a grande chaga do Brasil é a impunidade, já disse um comentarista do YouTube. Reflexão. Vamos refletir? É importante as nossas reflexões, porque nós vamos tirar a opinião que achamos mais sensata depois da reflexão. Os dissimulados e seu triste destino final. Olha, o que acontece hoje é mais ou menos o seguinte: um aproveitador transformado em Deus e mimado pela classe A, que nunca trabalhou na vida, perdeu a bola para um destemido e lúcido cidadão de classe média mais dedicado. Sem a sua pelota nas mãos, o desocupado agora a quer de volta de qualquer jeito. Para realizar seu intento, ele e seus asseclas chutam na canela do classe média, dão soco na cara e até usam uma espada para eliminá-lo. É um jogo sujo que infelizmente permeia vários segmentos da sociedade brasileira e do mundo. Olha, é uma nojenta, falsa e dissimulada elite cultural, sentenciadora, midiática, política, acadêmica, enfim, uma casta social, econômica, cultural totalmente espúria. Já era sabido por muitos que essa escória existia, mas não com tamanha intensidade e desfaçatez. Para os bons, no entanto, eis uma boa notícia. Inicialmente a turba vai dar um jeito nessa coisa fétida. Depois, em seguida vem a mão de Deus. E não será com misericórdia, não. Não será com misericórdia, não. Por quê? Porque até a misericórdia de Deus tem limite. E ela acaba aqui, nessa passagem efêmera pela terra. Não é bom nem imaginar a cena de uma pessoa dessa diante de um Deus injuriado, hein? Seria melhor não ter nascido. Pense bem. Momentos de reflexão. E temos agora também uma catequese sobre a missa, a celebração eucarística dos católicos. O padre e doutor Fernando Henrique Giuli Batista, da paróquia São Francisco de Assis de Sorocaba, São Paulo, ele participou de um programa da TV Rede Século XXI chamado Eclésia. E eu fiz um apanhado das principais informações que ele nos deixou. Missa vem de missio, latim, que significa missão. Você sabia? Significa missão. É a melhor oração, a melhor forma de estar em comunhão com Deus. É o resumo da fé, da atualização do mistério de Cristo. É mandamento de Jesus que disse: fazei isso em memória de mim. A missa também é obrigação, ou seja, é preceito. Não como peso, mas como algo bom.
para o católico. A missa é momento de sacrifício, ação de graças. O rito, ou seja, as regras. O rito é o mesmo, o tempero é que é diferente, dependendo do padre que preside a celebração. O fiel não tem só que assistir à missa, mas participar também. Ele pode cantar, rezar, ajoelhar, louvar, adorar, agradecer. Na missa, o céu desce na terra e a terra se eleva. O padre ali age in persona Christi, na pessoa de Cristo. Há duas partes principais, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. O ato penitencial, o pedido de perdão, vale para pecados veniais, enquanto os pecados graves devem ser perdoados na confissão sacramental, que é sacramento de cura também, assim como a unção dos enfermos. O sacramento é o sinal visível da graça de Deus. Ao longo de 3 anos, lê-se a Bíblia toda, se o fiel frequentar a missa diariamente. Você sabia disso? Ao longo de 3 anos, é passada praticamente a história dos textos bíblicos completamente. A igreja possui imagens de santos, pois eles têm virtudes, são testemunhas de Cristo. Ao chegar à igreja, deve-se ir ao Santíssimo, ao Sacrário, visitar o dono da casa. Ao ir à missa, recomenda-se chegar antes para se acalmar, se preparar. Chegando até o ato penitencial, o fiel pode comungar. O mais indicado é não comungar se chegar depois deste rito, pois se o fizer, o fato deve ser, confessado sacramentalmente na primeira oportunidade. A fé não é egoísta, é eclesial. A missa é sinal visível do corpo místico de Cristo. A liturgia eucarística é um momento de adoração. Olha só, a missa é um momento de adoração e o que não compreendemos devemos contemplar. A aparência do pão e do vinho é a mesma, mas a essência muda na Eucaristia. Que importante catequese! E temos mais aqui. O que é pessoa? É uma informação do canal Antônio Fonseca no YouTube. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Para ser pessoa, ou seja, ter as características inerentes a uma personalidade, ser pessoal, é preciso de 3 faculdades: intelecto, emoção e vontade. O Espírito Santo é um ser que inspira, dando sabedoria, por exemplo, a Josué, a Davi, entre outros personagens bíblicos. O diabo, adversário dos cristãos, também é uma pessoa. Opinião. Olha, vou falar sobre endurecimento do cérebro e do coração. Infelizmente, muitos conceitos malévolos da esquerda perversa, intolerante, extremista, hipócrita e dissimulada surgiram dentro de alguns setores religiosos, que até ajudaram a fundar a agremiação política. Gente, é nítido que ainda hoje permeia no meio do povo incauto a falácia desses setores refratários ao reconhecimento do pecado. São pessoas birrentas que vivem numa bolha hermética. Não querem admitir o mal que fizeram e ainda fazem. São indivíduos apegados ao imanentismo. É um segmento cheio de doentes, que eu chamo de esquerdofrênicos. Pessoal da esquerda radical da política. E tem muitos sepulcros caiados também.
Olha, não há razoabilidade nesses comportamentos. Eles endureceram o cérebro e o coração, falam muito em pobreza, mas é apenas um artifício, pois os pobres sempre existirão. Já disse Jesus, e nada de eficaz é realizado concretamente para erradicar a miséria. É um discurso inócuo, engendrado nos meios acadêmicos e que, lamentavelmente, ainda ilude os mais piegas e incautos. Os integrantes da comunidade religiosa, aqueles que têm fé mesmo e rezam realmente, devem orar por esses extremistas para que Deus tenha misericórdia deles. Caso contrário, eles podem ser os primeiros a arder no inferno. Vamos a outra informação agora sobre sacerdote. É do canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. O padre é um ungido de Deus. Quando está celebrando um sacramento, Eucaristia, confissão, batismo, o sacerdote age em persona Christi, ou seja, os atos são de Jesus Cristo. Quando ele, no entanto, comete um pecado, está agindo na pessoa própria e não em persona Christi. Agora, outra informação do professor Felipe Aquino. A pessoa mais pobre deste mundo não é a que não tem dinheiro, mas a que não tem Deus no coração. É o ser mais miserável. Vai morrer na indigência espiritual. Pode ser o mais rico, mais sábio, mais culto, mas se não tiver Deus é o mais pobre. Perseverança na crença em Deus. A fé é um dom de Deus. A fé em Jesus tem que ser alimentada. E tem que ser todo dia. Ela tem que ser alimentada na palavra de Deus, na oração, nos sacramentos, confissão, Eucaristia, etc. É como uma planta que precisa de água, adubo e outras coisas mais diariamente. Reflexão: mundo pelo avesso. Inversão de valores. Vejam bem, feministas e grupos moderninhos da esquerda anarquista e nihilista disseram para a mulherada: olha, vocês podem ser o que quiserem, tá tudo liberado. Aí, gente, começou toda essa situação confusa e difusa do mundo atual. Você pode ser tudo. Aí, uma começou a querer ser homem. Outra quis jogar futebol. Outra quis ser ultra-esquerdista. Outra quis ser um animal. Outra quis beber até cair. A outra preferiu se drogar. Mais uma disse que era uma árvore. E aí o mundo se transformou nessa coisa transviada que vemos hoje. Tudo acontece aos nossos olhos, contra a ciência, contra a religião, contra a família e até contra a natureza. E quem não concordar é taxado de fóbico, veja bem, de não respeitar os outros, de machista, de intolerante. Não pode haver o contraponto para esse pessoal? Meu Deus, o que vemos, na verdade, é uma inversão de valores, uma apologia a tudo que não edifica ninguém. É novela em horário nobre, estampando na cara de todo mundo e estimulando o beijo boca a boca lingual entre pessoas do mesmo sexo. Aí, um homoafetivo famoso justificou-se. O mundo mudou. Será que há raciocínio lógico nisso tudo? Pense bem, é uma opinião aqui para nossa reflexão. E agora eu quero falar sobre os nossos filhos, sobre nossos meninos, nossas meninas, que estudam, que vão para a escola. Tem escola no Brasil divulgando ideias comunistas, marxistas e contra o governo central, com símbolos de foice, do martelo.
palavras de ordem contra o chefe da nação, entre outras incongruências, para uma instituição de ensino séria. Não há razoabilidade nesses comportamentos. Ainda bem que há filhos que vêm mostrando os absurdos aos pais. E os casos conseguem uma divulgação nas mídias mais responsáveis, mais sensatas. Uma mãe de estudante disse, inclusive, que a produção desses panfletos, adesivos e outros objetos requer investimentos financeiros. Essa produção não é barata. E essa mãe até questiona esse gasto investido para fomentar o ódio dentro de educandários. Pais alertam que, portanto, há grupos políticos comunistas militantes, além de muitos professores que seguem a mesma cartilha, entrando nas escolas e doutrinando os estudantes na adolescência. Há até universidades que podem ser centros de doutrinação marxista no território brasileiro. Cartazes com palavras de ódio e revolta contra tudo são destaques nesses locais, onde, teoricamente, o estudante deveria se instruir. Shalom Adonai, a paz de Deus, é do hebraico, Shalom Adonai, a paz do Senhor, a paz de Deus para todos vocês. Shalom! Você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com.